Começou essa semana a segunda etapa de vacinação contra o vírus do HPV, que protege contra o câncer do colo de útero. A vacina está disponível na rede pública para meninas de 11 a 13 anos. A aplicação da segunda dose, 6 meses após a primeira, é essencial para a garantia da proteção contra o HPV. Bom, a terceira dose, que é uma de reforço, deve ser tomada daqui a 5 anos. HPV é o nome genérico de um grupo de vírus que engloba mais de 100 tipos diferentes e pode provocar a formação de verrugas na pele e nas regiões íntimas. As lesões genitais podem ser de alto risco porque são precursoras de tumores malignos, especialmente do câncer do colo de útero. A transmissão do HPV se dá principalmente por relações sexuais sem proteção. O tratamento pode ser clínico, com medicamentos, ou cirúrgico, por meio de cauterização química das lesões. Bom, quem tira as dúvidas aqui pra gente no estúdio a partir de agora é o Dr. Mauro Romero Leal Passos, que é diretor da Associação de Ginecologia Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro e também especialista em doenças sexualmente transmissíveis. A gente falou agora aqui na introdução, justamente as pessoas que têm essa possibilidade de transmissão pela falta de uso de proteção. Quando a gente usa preservativo, realmente impede a transmissão do HPV ou ele não é 100% efetivo nesse caso? Tem uma frase clássica na medicina que, como a medicina como no amor, nem jamais nem tuju, nem sempre nem nunca. Mas hoje nós temos pesquisas robustas, bem estabelecidas, de que o uso consistente, isso seria em 100% das vezes, chega a evitar em torno de 70% a 80% das vezes. Então, dificilmente nós vamos ter alguma ação na área da medicina, até alguma ação na área humana, né, que seja 100%, mas 70% a 80% o preservativo masculino e feminino com certeza dá uma proteção de prevenção primária muito importante. Doutor, vou aproveitar para dizer para os assinantes que vocês podem participar também dessa entrevista. É só mandar qualquer pergunta para a gente na coluna de saúde, no endereço www.g1.com.br/globonews ou então ligar para a gente na nossa central de atendimento 4002-2884, custo de uma ligação local de qualquer lugar do país. Agora, doutor, explica para a gente como que é feito o diagnóstico do HPV. É uma doença muito frequente, ele está muito frequente nas pessoas? Sim, sim. Hoje nós temos com um dado de mais de 4 milhões de casos novos por ano acontecendo no Brasil. Quer dizer, é uma patologia que é extremamente democrática, não é uma patologia, não é uma doença de pobre e rico, de bonito, de feio, é uma doença que ela avança, não só o HPV, como todas as doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, ela avança na vulnerabilidade das pessoas. Então não tem grupo de risco? Não tem grupo de risco, tem situação de risco. Ou seja, todas as DSTs, elas aumentam quando se troca de parceiro, quando se tem um parceiro novo e muitas das vezes na multiplicidade de parceiros. Porque aí entra numa tabela que você se expõe mais. Então, essas doenças avançam, por quê? Também porque você usa a camisinha em 70%, aí depois param, uma hora não tem, e numa situação de vulnerabilidade, você entra em contato, por exemplo, aqui com o vírus do HPV, que é o papiloma vírus humano, um vírus que pode dar, como você bem falou, doença tipo verruga genital, mas pode dar também papilomatose de laringe, não só na criança, como infanto-juvenil, no adulto, pode dar cânceres de cabeça e pescoço. Hoje nós sabemos que os cânceres que mais estão aumentando no mundo são os cânceres de cabeça e pescoço, que se tinha uma ligação com tabaco, com fumo, com álcool, mas hoje se vê que o avanço através da contaminação pelo HPV é muito grande. E, estranhamente, não se tem um dado sólido para dizer o homem tem mais câncer de cabeça e pescoço do que mulher. Já existe essa constatação, sim, não se sabe por que ainda. Sim, não se sabe ainda, né? E ele pode causar o câncer de colo do útero, o câncer de ânus, o câncer de pênis, o câncer de vagina e o câncer de vulva, além de doença dita como condiloma combinado, conhecida como verrugas genitais, que aí você vai fazer o diagnóstico clínico, olhar para a lesão, olhar para aquela coisa vegetante,
que popularmente se chama de crista de galo, porque parece aquela criptazinha que você olha e vê que é uma verruga. Então, clinicamente. Ou então, através de citologia, se raspa a mucosa para coletar células, para olhar a célula, ou então se faz uma biópsia, para olhar a lesão que está no colo, na vagina, no ânus, na boca, no pênis, para fazer o diagnóstico. Agora, só para entender, a gente tem essa vacina agora, já estamos na segunda etapa. Quem não tomou a primeira dose da vacina, né, agora pode começar a se proteger também. Essa vacina funciona de que forma? Sim, essa é uma vacina profilática. Ela foi concebida, ela é um trabalho feito em laboratório, uma coisa chamada VLP, uma partícula semelhante a vírus, uma sigla em inglês, que é partícula semelhante a vírus. Ela não tem o DNA do vírus, mas essa cápsula, esse capsídeo, é entendido pelo organismo como vírus. E aí se produz uma carga de anticorpos muito grande. Esse anticorpo se difunde pelo corpo todo e vai especialmente para as mucosas. O vírus HPV, ele é essencialmente um vírus de epitélio. Ele é epiteliotrópico. O que é epitélio? Revestimento da boca, do genital. E aí você tem uma carga de anticorpos que quando o vírus entra para fazer, né, a infecção, esse anticorpo então defende e bloqueia esse vírus. Essa é a tática que o organismo tem. E por que isso não acontece na vida real? Porque ele é um vírus muito esperto. Ele é um vírus bem estabelecido. Vírus, quando ele entra de forma natural, ele se esconde no organismo e o organismo não consegue identificá-lo para uma produção grande de anticorpos. E aí a vacina, então, dá essa alta taxa e dá essa conferência de proteção. Então ela é preventiva, né? As crianças, estou chamando de crianças, mas de 11 a 13 anos, pré-adolescentes, a gente pode dizer, tem que tomar essa vacina. Quem não tomou a primeira dose pode começar agora, mas são 3 doses, é preciso Pode tomar. ressaltar. O Brasil está usando uma tática não de quinta de reforço, mas hoje é estendida como uma extensão. Hoje se sabe que dar uma dose no 0 dia e dar uma dose com 6 meses, em termos de resposta imunológica, é igual a dar uma dose com 0 dia, com 60 dias e com 180 dias. Então o governo está preferindo fazer 0 e 60, ampliou a faixa, porque você tem 2 doses para dar, e uma terceira dose, completar reforço, o esquema, né? Sim, com 5 anos. Pode ser, olha que coisa interessante, pode ser que daqui a 5 anos a gente não precise tomar a terceira dose, porque os estudos estão sendo feitos, imunologicamente 2 doses está sendo igual a 3 doses, e quem, por algum motivo, não tomou a primeira dose, e devo-se dizer que o Brasil conseguiu uma taxa de cobertura muito maior do que Estados Unidos, do que Canadá, do que França, do que Itália, do que a própria Austrália. Nós conseguimos uma média nacional hoje de 87%. Isso ninguém teve no mundo. Quer dizer, mostra que nós temos uma estrutura para avançar. Porém, 13%, 14% não conseguiu se vacinar. É a hora de se vacinar. E um outro detalhe que a gente tem que aproveitar para falar, que isso não é homogêneo no país. Teve cidade que teve só 30%, 40%. Então, precisa se fazer um trabalho maior para completar uma meta de 100%. Mas no número geral é uma boa notícia. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço.